Boa noite, professora, ou bom dia, ou boa tarde, que eu não sei o horário que a senhora está assistindo a nossa apresentação, mas eu sou a discente Laís Fernanda da Silveira, da turma do segundo ano D, e juntamente com as minhas colegas Ana Carolina, Isadora Soares, Larissa de Souza, Liele de Lima, Jennifer Cristina e Thaís Pessato, vamos apresentar um seminário sobre a música na década de 60. Bom, antes de falar sobre a música na década de 60, eu e a minha colega Jennifer Cristina vamos falar sobre o que é música. Uma das definições que eu encontrei para o que é música é que é uma combinação de sons e silêncios de uma forma organizada. Portanto, aqueles chiados que saem do rádio não é considerado música porque saem de forma desordenada. Entretanto, essa não é uma definição tão completa, porque para a maioria das pessoas não é considerado música, o som de uma sirene, de uma buzina. Então, essa não é uma definição, digamos, correta para se utilizar. Uma forma de definir a música, se ela é música mesmo, seria através dos três elementos. Essa seria uma forma mais didática e completa de definição. Esses três elementos são a harmonia, a melodia e o ritmo. Melodia, ritmo e harmonia. Melodia é uma sucessão rítmica de tons em diferentes intervalos, e ela é regrada pelo ritmo. A melodia é caracterizada principalmente pela voz, mas ela também está presente nas notas. A melodia é, no caso, uma nota tocada por vez. O ritmo é a duração e a acentuação dos sons e das pausas, no caso, o silêncio e as batidas. O ritmo ele pode decidir o estilo musical. Por exemplo, eu posso tocar as mesmas notas em ritmos diferentes e automaticamente eu vou ter dois estilos musicais diferentes. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouco mais sobre política, moda e cultura. No plano cultural, o movimento da contracultura irá dominar. Movimentos feministas irão começar dessa década, juntamente com os movimentos Black Power, Gay Power e Women's Lib. Nessa época também começaram a surgir os hippies, contrários à Guerra Fria e à do Vietnã. Surgem para encabeçar os ideais pacifistas da época. No movimento da moda, surge a roupa unissex. Um exemplo é o smoking feminino. A mini saia foi uma das coisas que teve mais dominância nos anos 60. Modelos característicos também são os tubinhos e as roupas de estilo espacial e as botas de cano alto branca. Normalmente são saltinhos pequenos. Algumas datas que eu achei importante, eu marquei aqui, que foi dia 5 de junho de 1967, que ele ficou marcado pelo ataque de Israel às forças da Síria, Egito e Jordânia, que foi o início da Guerra dos 6 Dias. E dia 21 de abril de 1960, que foi o aniversário da nossa capital, que é Brasília. Na política, o que principalmente marcou e caracterizou foi o fortalecimento dos movimentos de esquerda nos países do Ocidente, tanto do plano político quanto do plano ideológico. Os anos 60 eles marcaram principalmente pela marca do fim dos anos dourados do capitalismo e a desaceleração mundial. E também países como o Japão teve taxa alta de crescimento. Os Beatles e os Rolling Stones foram os ícones da música nos anos 60. Enquanto isso, no Brasil, Elis Regina surgiu com a música popular brasileira, o MPB, em 1965, quando interpretou Arrastão, do Vinícius de Moraes e Edu Lobo. 2 anos depois, em 1967, surgiu a Tropicália, do Caetano Veloso e Gilberto Gil, e os Mutantes, com Tom Zé e Torquato Neto. Logo depois surgiu a Jovem Guarda, que ditava o figurino e fazia sucesso nas televisões. Quem não me conhece, o meu nome é Liele e hoje eu vou falar para você as principais bandas que ocorreram na década de 60. Vamos começar falando sobre os Beatles, que foi uma famosa banda britânica formada em Liverpool. Bom, essa banda teve grande repercussão na carreira da banda, foi os Beatles, que teve de grande influência, não esquece isso. Foi grande influência na invasão britânica que ocorreu na década de 60. Bom, o primeiro show dessa banda foi em 12 de julho de 1962.
A próxima banda é os The War, de influência para música, e ela fez muito sucesso por conta dos seus efeitos sonoros, dos seus efeitos especiais, da sua música e etc. Por conta disso, ela fez muita influência também e fez muito sucesso na sua época. A próxima banda é os Para Papai e Para Mamãe. Essa banda foi uma banda, podemos dizer assim, uma banda psicopata que foi formada, em Los Angeles. E a sua principal música até hoje, e também foi a única que fez sucesso, foi Califórnia. Olá, eu junto com as minhas colegas estamos apresentando um trabalho sobre os anos 60 e eu vou fazer a comparação das músicas que haviam naquela época com as da atualidade. Bom, assim, não só como as músicas, como várias coisas mudaram, o vestimento dos cantores, a letra das músicas, os toques, tudo isso influencia para essa diferença que há entre as músicas atuais e as de antigamente, que é dos anos 60. Bom, eu vou citar um refrão de uma música de Caetano Veloso e depois eu vou citar uma música de Wesley Safadão, que é uma música mais da atualidade, e a gente fazer essa comparação. De Caetano Veloso. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Bom, essa música tem muita repercussão ainda hoje, para bastante, até acredito que muito jovem ainda curte e gosta da letra de Caetano Veloso, por mais que seja uma das músicas dos anos 60, que atualmente perdeu um pouco dessa repercussão, essa música de Caetano Veloso ainda predomina na atualidade. E a outra música, que é um verso de Wesley Safadão, eu não nasci pra ser mozão, nasci pra ser contatinho, meu coração só é feliz sozinho. Ele usa já um vocabulário que não tem no dicionário brasileiro, que é como mozão, se referindo ao amor ou a um namorado, alguma relação, e contatinho, que não é uma coisa muito de se dizer de uma forma formal. Então, a linguagem, o toque, tudo isso influencia entre a diferença daquelas músicas de antigamente para que tem hoje. O funk também é um gênero musical bastante ouvido atualmente, principalmente pelos jovens, que antigamente também existia, porém eram toques diferentes, eram letras diferentes, que inclusive hoje na atualidade o funk sempre se refere a atos sexuais ou drogas ou coisas assim, e mesmo assim é bastante curtido pela população, mas que antigamente a letra não era a mesma, só que era considerada funk pelo toque, pela batida, pelas danças também. Vou citar um dos exemplos do funk dos anos 60, que é uma música internacional, mas que a tradução dela diz assim: espere um minuto, balance seus braços, depois use o seu corpo. Fique na cena como uma máquina do sexo, você tem que ter esse sentido desde que nasce. Você consiga, vai em frente, vai em frente. Bom, esse era um dos funk pesadão daquela época, onde houve bastante polêmica também por causa da letra, onde se diz ao sexo. Só que o intuito dele não era se referindo à relação sexual, porém dizendo que o nosso corpo deveria se mover como uma máquina, é uma máquina que se move, uma coisa assim. Aí ele quis usar o sexo como representar essa máquina pra gente se dançar, mas não era se referindo ao sexo, e nisso acabava trouxe também bastante polêmica naquela época. Essa música, esse verso é da uma música de James Brown, que foi bastante famosa, inclusive. James Brown também é um grande famoso. Já o funk na atualidade, ele explicita muito a palavra sexual. Não é como o de James Brown, que citava a palavra sexo, porém ele explicita em outras palavras isso, uma palavra que também não é o português correto, que se não encontra muitas das vezes no dicionário brasileiro. Vou falar um verso aqui que ela vem sacolejando a raba na frente do seu neném, quer botar dona brava e isso eu vou te dar também. Ele se refere muito ao sexo, expondo muito a mulher também, e daí o que acaba causando muita polêmica hoje em dia, mas que mesmo assim é bastante curtido, principalmente pelos jovens da atualidade.